E aí, galera, voltamos. Então, eu decidi que enquanto ele está instalando aqui, tá? Conforme a gente parou aí na última aula, vou deixar ele instalando e aí eu vou já explicando a parte, como é que se chama? Né? Do que é Linux, para que serve o Linux, o que é esse negócio, né? Que é como se fosse a nossa aula, nossa aula introdutória. Fechou? Então, vou pegar aqui o bloco de notas. O computador naturalmente vai ficar mais lento. Como eu disse, tem duas máquinas aí rodando ao mesmo tempo, tá? Então é normal que fique mais lento mesmo. Mas como eu só vou escrever aqui, acho que vai estar tranquilo. Então, essa aula aqui é uma aula de introdução ao Linux, tá? Introdução ao Linux. Eu vou diminuir para a gente ver aqui como é que vai acontecendo aqui a instalação do sistema. Mas vamos lá. Eu vou escrevendo aqui algumas perguntinhas em que a gente vai respondendo ela aos poucos, né? Primeiro, o que é Linux? O que é Linux? Linux, se eu for dizer a origem da palavra, é a junção de Linus mais Unix, tá? Linus é mais ou menos o cara que ficou idealizado como o cara que iniciou esse projeto, tá? E Unix é o jeitão, junto com Minix, tá? Tem Unix e Minix, tá? Vou até colocar aqui entre parênteses também, que é a construção do sistema operacional, tá? Vocês vão entender um pouco mais depois, tá? O que significa Unix. Mas como é que esse negócio começou? Né? Não vou falar de história aqui, não, vou citar de maneira bem por alto, mas o nome do cara que começou isso foi o Linus Torvalds. Né? O que ele fez? Ele escreveu, né, o kernel do Linux. Ah, Nas, o que é kernel? Você também vai entender depois, mas eu poderia dizer para você que é como se fossem os códigos do centro do sistema operacional. Né? Kernel é um negócio mais difícil de definir, né? Eu preciso explicar mais coisa, mas como está sendo uma aula básica, entenda kernel como isso. Tá? E aí ele se juntou com o projeto GNU, né, de um outro carinha lá, né, para montar, aí sim, quando ele se juntou a esse projeto, ele montou o sistema Linux, tá? E o tal do Minix, né, vocês com certeza já devem ter, quem estuda aí consegue falar melhor, mas tem um cara chamado Andrew Tenenbaum, assim, ó, assim que escreve, Tenenbaum, que literalmente, cara, isso aqui é a construção, né, como se fosse dos códigos que dizem como o sistema operacional deve funcionar, né? Controle de processo, gente, tem uma matéria só para isso, que é Fundamentos de Sistemas Operacionais, né? Que aí a gente pode entrar em mais detalhes. Mas, né, o sistema Linux é isso. Em suma, né, se eu fosse apresentar aqui os conceitos básicos para vocês, o que é o Linux? Ele é um software livre, tá? Ele é um sistema operacional, primeira coisa. Sistema operacional, né? Operacional livre. Sistema operacional, ele diz o quê? É o sistema que é instalado no hardware que permite a interação com o usuário, né? Se eu fosse definir sistema operacional de maneira bem simplória e de maneira bem básica, seria isso. E livre, porque ele é um software livre. O que significa dizer que ele é um software livre? Quer dizer que usuários, né, eles possuem a liberdade para distribuir e alterar. Opa, deixa eu dar um enter aqui. E alterar o sistema operacional. Quer dizer que se você entender a parada, você pode literalmente abrir o código-fonte do sistema operacional, alterar ele e fazer as suas modificações. Então você precisa ser fera no negócio, porque não é fácil. Né? Então não é que qualquer pessoa tem a liberdade e o acesso, mas agora conseguir é outra coisa. E assim, o Linux ele se torna um sistema modular, tá? Modular. Justamente por ter, acho que uma coisa leva a outra. Né? Então ele é um software livre, diferente do Windows, que o Windows aqui que a gente está trabalhando aqui, ó, esse aqui que eu uso aqui, ele não tem esse código-fonte aberto,
Se ele não tem esse código-fonte aberto, eu não consigo modificar, né, o Windows. Eu não consigo ir lá e alterar. Só quem desenvolve lá o Windows lá faz esse negócio. Não é aberto, né? Então, isso faz, né, o fato dele ser livre. Por isso que eu posso entrar no Google e literalmente baixar a ISO, né? E isso implica em muitas vantagens, tá? Primeira coisa, quando você está falando de sistema livre, ele se torna modular, não só modular, mas ele contém várias distribuições, né? Então, várias distribuições. O que são distribuições do Linux? Distribuições nada mais do que, como se diz, várias interfaces de um Linux, entendeu? Características diferentes. Então, é um monte de Linux, só que é diferente um do outro. Por quê? Porque como ele é livre, todo mundo pode entrar e alterar e dar a sua cara para a parada. Ou então, vou fazer uma distribuição que é mais voltada para isso ou para aquilo. E aí, de maneira simplória, eu tenho, né, várias distribuições do Linux. É interessante eu ter uma aula só para falar das distribuições, mas de maneira só para citar do que se trata, eu tenho, vamos supor, a distribuição Debian, eu tenho a Ubuntu, que é baseada em Debian, tá? Ela é baseada em Debian. Eu tenho a Deepin, que ela tem uma interface gráfica, né, um pouco mais aprimorada e também é baseada em Debian. Debian, né? Eu tenho outra distribuição Linux, eu tenho Red Hat, que mais ou menos o filho dele é o CentOS. Isso aqui tudo é baseado em Linux, que é Unix, tá? E esse aqui, no caso, não é software livre, tá? Esse aqui tem que pagar. Esse aqui é software livre. O CentOS, o próprio Android, tá? Quem não sabe aí, o Android, o kernel dele, né? O kernel do Android, sistema operacional que roda nos celulares, né? Samsung, LG, Asus, tudo tem o kernel do Linux, tá? Baseados em Linux também. Então, literalmente, são distribuições, cada uma, às vezes com a sua característica, né? Que você tem que estudar as características de cada uma para poder escolher a distribuição que mais se encaixa ao seu perfil e tudo. E tem mais um monte, tá? Tem mais um monte aqui, eu só citei algumas. Se torna um sistema modular justamente por quê? Porque, como é que posso dizer? O Linux ele é composto de várias camadas, tá? Então tem o kernel do Linux, que é como se fosse o centro lá que comanda os códigos de comunicação entre os registradores, processadores. Então é uma linguagem mais baixo nível, tá? Enquanto tem outros programas em que você pode estar alterando e vinculando ao sistema. Então é aplicação, utilitário, gerenciador de pacote, biblioteca, driver. Então cada um compõe, né, o sistema operacional. Por isso que tem várias distribuições. Então esse acarreta esse, que acarreta esse. Entendeu? Meio que uma coisa leva a outra. Tá? O que mais que eu posso dizer? É que o porquê, né, de a gente estudar o Linux e, né, do que se trata e as principais vantagens e desvantagens pro Windows, tá? Vou deixar isso aí para uma próxima aula, porque já deu 10 minutos, e aí vou fazer outra aula e a gente continua esse assunto. Beleza, galera? Valeu demais.